Resolvido o grande tema, né, escolhido, arte e vida, e como relacionar isso com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, imediatamente eu fico pensando em quando foi, ou pelo menos sob o meu olhar, em que período foi na arte que isso tornou-se uma questão. E não que ela não tenha sido antes, mas quando na arte isso realmente foi um tema com o qual as pessoas se ocuparam. E aí, né, como a gente tende a puxar a sardinha para o seu lado, para mim é quando do surgimento da performance. Então, eu falo um pouquinho agora desse surgimento. Existe uma briga saudável entre atores e artistas plásticos, principalmente no Brasil, porque o nosso principal performer, nosso paizinho é o Cohen, que descende do teatro. Mas existe uma briga entre situar a performance no campo das artes plásticas e situar a performance no campo das artes cênicas. E eu traio a minha origem cênica ao concordar que a performance tem o seu surgimento nas artes plásticas. Por quê? Eu entendo, quem já estudou isso, eu, a partir das minhas leituras, entendo que a performance é uma urgência e que responde a uma época. Quando a bidimensionalidade do quadro e a tridimensionalidade da escultura não dão mais conta de suportar um discurso que é urgente, que está se posicionando contra a guerra e que está clamando por ideais libertários e humanitários, está junto com o Maio de 68. Então, não mais a bidimensionalidade do quadro e não mais a tridimensionalidade da escultura, mas o corpo próprio como suporte de um discurso urgente. Para mim é quando a performance tem essa irrupção forte no mundo e consequentemente, quando os limites arte e vida se veem borradíssimos. E esse corpo, que é um corpo, né, não é mais um objeto, algo que se presta à contemplação inerte, mas algo que é mutável e que tem o poder de mudar o seu entorno, ele passa a abrigar, como eu dizia, os discursos, e principalmente os discursos de radicalidade. A gente tem alguns exemplos que são ícones desse tempo, como, por exemplo, o Chris Burden, que tem uma ação super famosa, que é se colocar em posição de receber um tiro voluntariamente. E que, de primeira mão, as pessoas olham para essa ação e dizem alguma coisa, pensam alguma coisa no sentido do para quê, ou antes de se prestar a pensar o para quê, pensar nisso como um exibicionismo gratuito, de uma radicalidade que não se justifica. E aí, quando você conhece um pouco o contexto, era porque estava acontecendo a guerra do Vietnã e os Estados Unidos estavam se armando e as pessoas, os civis, estavam se armando. E o Chris Burden justamente dizendo que durante a guerra do Vietnã, o maior risco de você receber um tiro era receber um tiro do seu vizinho, que estava tão assustado quanto você e no momento de desespero podia se valer da arma e tal. Por isso o shot, que é a ação, que ele recebe voluntariamente um tiro. E aí, desse grande bolo, né, que o corpo passa a ser o suporte da arte, e que então arte e vida estão imbricados e não se dissociam, e aí é um entendimento meu, eu divido eu mesmo numa divisão super arbitrária para ser revista, mas só para eu entender, para eu me localizar. Eu tenho localizado a performance, que eu tenho chamado de performance da radicalidade e performance do encontro. Quando a performance da radicalidade é, por exemplo, essa ação do Chris Burden, ou algumas ações de uma violência contra si, por exemplo, suspensões, Aquela das cirurgias plásticas? a Orlan. Mas, assim, alterações no corpo que tem um propósito de choque,
ou que tem um propósito de materializar no corpo próprio a sua insatisfação perante o mundo, perante a sociedade, que é o caso da Orlan. E a performance do encontro, que é aquela que eu tenho um respeito muito grande pela performance da radicalidade, entendo o seu lugar no mundo e penso que é um mundo cada vez mais necessitado dessa radicalidade como forma de nos trazer de volta para a experiência. Mas eu tenho um afeto bastante grande pela performance do encontro, que é, por exemplo, a performance da Ana Teixeira, que também ficou bastante conhecida, que é ir para as praças públicas com um tricôzinho e botar uma placa do lado escrito "Escuta histórias de amor". E as pessoas param do lado dela e contam as histórias enquanto ela faz o tricô. Você cria um espaço de comunhão e que é muito íntimo e que é muito daquele momento e que vai se desfazer no momento que a pessoa se levantar dali e for embora, mas que de alguma maneira um pedaço da pessoa ficou com você e um pedaço teu ficou com ela e de novo arte e vida muito imbricados. E aí chegando no meu projeto, que é discutir essa dicotomia que se coloca quase que imediatamente nos editais, nas curadorias, em todo canto que se tem necessidade de catalogar e dizer isso é performance, isso é dança, isso é teatro. E quais são os critérios que têm se usado para catalogar cada uma dessas artes e se de fato nós, enquanto artistas, temos mais ganhado ou mais perdido com essas catalogações. Que é dizer, poxa, a cena contemporânea, que é de onde eu descendo, né, das artes cênicas, tem cada vez mais se valido de confissões, de irrupções, de autobiografias, de depoimentos, que são materiais, teoricamente, do âmbito do real, enquanto que a performance tem cada vez mais também um teor representacional bastante forte. Mesmo essa da Ana Teixeira, existe um jogo, é naquele banco e não em nenhum outro. É durante o tempo que a pessoa quer contar. Ela criou uma mise-en-scène, ela é uma senhorinha com um tricôzinho. Isso tudo tem um valor representacional bastante forte. Então, a gente realmente pode dizer da performance como algo real e do teatro como algo representacional, ou a gente está sendo leviano e de repente as manifestações, os produtos culturais, eles seriam melhor alocados quando analisados caso a caso. Bem, eu acho que é isso.